Sejam muito bem-vindos. O mundo que enxergamos é apenas uma pequena parte da realidade. Por trás de cada porta trancada, sob as águas escuras de um açude esquecido ou nos silêncios de uma fazenda antiga, existem verdades que muitos preferem ignorar. Eu te pergunto, você está preparado para mais uma viagem pelo desconhecido? Hoje, vamos mergulhar em relatos que desafiam a lógica e tocam o fundo da nossa alma. Mas antes de abrirmos a primeira página da história de hoje, eu tenho um pedido. Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e, por favor, comente aqui embaixo de onde você está nos acompanhando. Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Prontos? Respire fundo, porque a primeira história começa agora. Eu me chamo Tiago, tenho 32 anos e trabalho como gerente de loja. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 9 anos, lá em 2002, no sítio do meu tio em Mogi das Cruzes. Era feriado de carnaval. Meus pais tinham me levado para passar uns dias lá. Minha irmã, a Bruna, tinha 7 anos na época. E o filho do meu tio, o Gabriel, tinha 11. O sítio era grande. Tinha muito mato, um pomar, galinheiro. E nos fundos, bem lá no canto da propriedade, tinha um açude. Um açude velho, cercado de árvores altas. A água era escura, meio esverdeada. Meu tio sempre falava pra gente não ir lá sozinho. Dizia que era fundo, perigoso, mas claro que isso só deixava a gente com mais vontade de ir. Na tarde do segundo dia, meus pais e meu tio estavam na varanda conversando, tomando cerveja. Tava calor, muito calor. Aquele calor de verão que gruda na pele. O Gabriel chegou perto de mim e da Bruna. Vamos no açude? Seu pai não deixa, a Bruna falou. Ele nem vai ver. Tá conversando lá. A gente vai, dá um mergulho rápido e volta. Eu olhei pro açude lá longe. Dava pra ver a água brilhando entre as árvores. Vamos, concordei. A gente atravessou o quintal devagar, como se não tivesse fazendo nada demais. Passou pelo galinheiro, pelo pomar. Quando chegamos perto da mata que levava ao açude, começamos a correr. A trilha era estreita. Galhos batiam na gente enquanto corríamos. Tinha aquele cheiro de mato úmido, de terra molhada. Chegamos no açude uns 5 minutos depois. Era maior do que parecia de longe. Redondo, com uns 30 metros de diâmetro. As árvores em volta faziam sombra na maior parte da água. Só no meio batia sol. A beirada tinha aquela grama alta e molhada. Algumas pedras grandes. Última vez que vim aqui vi uma cobra, o Gabriel falou. Sério? A Bruna ficou preocupada. Foi, mas era pequenininha. Deve ter ido embora já. Ele tirou a camisa e entrou na água de cueca mesmo. Tá ótima. Vem! Eu tirei minha camisa também e entrei. A água estava fria nos pés, gelada. Mas o corpo estava quente do sol. Então, até que era gostoso. A Bruna entrou também, de short e blusa. O fundo era lodoso. Meu pé afundava na lama a cada passo. A sensação era meio nojenta, mas a gente estava se divertindo. Fomos entrando mais. A água subiu até o joelho, até a cintura, até o peito. O Gabriel já estava nadando no meio. Vem, aqui no fundo é melhor. Eu nadei até ele. A Bruna ficou mais perto da beirada. A água no meio era mais fria ainda e mais escura. Não dava para ver nada embaixo. Quando eu mergulhava, abria os olhos, mas era só um verde escuro. A gente brincou ali uns 10 minutos, mergulhando, nadando, rindo. Foi quando senti. Algo roçou na minha perna. Parei de nadar. Ó, tem alguma coisa aqui. É mato, o Gabriel falou. Tem um monte de planta embaixo. Mas não parecia mato. Parecia macio, como um tecido. Senti de novo, roçando na minha panturrilha, subindo. Cara, tem algo me tocando. Falei, começando a ficar nervoso. Deve ser peixe. Ele riu. Mas não era peixe. Era diferente. Era como se fosse uma mão. Nadei rápido de volta para a beirada. Meu coração acelerado. O Gabriel continuou lá no meio. Frouxo, venha embora daqui, pedi. Ele mergulhou. Ficou embaixo por uns segundos. Voltou. Cara, é muito fundo.
Não dá pé nem um pouco aqui. Mergulhou de novo. Dessa vez demorou mais. Eu esperei. 5 segundos. 10 segundos. Ele não voltava. Gabriel? Chamei. Nada. A água estava parada. Lisa. Sem nenhuma bolha. Gabriel! Gritei mais alto. A Bruna olhou para mim. Cadê ele? Ele mergulhou. Não voltou. Ela começou a vir na minha direção. Ele tá demorando muito. Meu estômago apertou. Gabriel! Para de brincadeira! Silêncio. A água continuava parada. E aí ele apareceu. Não nadando, não subindo tranquilo. Ele foi jogado para fora da água, como se algo tivesse empurrado ele de baixo. Voltou tossindo, cuspindo água, os olhos arregalados. Sai! Sai da água! Ele gritou. Comecei a nadar para a beirada. A Bruna também. O Gabriel vinha atrás, nadando desesperado. Algo me puxou! Ele gritava. Algo me segurou embaixo. Chegamos na beirada. Saímos correndo, tropeçando na lama, na grama molhada. Quando os 3 estavam em terra firme, olhamos para a água. Ela voltou a ficar calma, lisa, como se nada tivesse acontecido. Que te puxou? Perguntei, ainda sem ar. Não sei. Senti uma mão no meu tornozelo. Me puxou para baixo. Tentei nadar para cima, mas não conseguia. Ele estava tremendo. Todo molhado e tremendo. E aí? A Bruna perguntou, a voz fina de medo. Aí, sei lá, simplesmente soltou e me jogou para cima. A gente ficou ali, olhando pro açude, tentando entender. Foi quando ouvimos o barulho, vindo da mata atrás da gente. Galhos quebrando, passos. Os 3 viramos ao mesmo tempo. A mata estava escura, densa, difícil de ver entre as árvores. Mas tinha algo se movendo ali, algo grande. Vamos embora, o Gabriel falou baixinho. A gente começou a andar, devagar, de costas, sem tirar os olhos da mata. Os passos na mata continuavam, andando paralelo a gente. Rápido, sussurrei. Começamos a correr, pela trilha de volta, tropeçando em raízes, em pedras. Os passos atrás ficavam mais rápidos também. A Bruna começou a chorar enquanto corria. Saímos da trilha. Chegamos no pomar. Continuamos correndo. Passamos pelo galinheiro, pelas galinhas que se assustaram e começaram a cacarejar alto. Só paramos quando chegamos na varanda. Meu pai olhou pra gente. Que aconteceu? Por que tão molhados? A gente ficou em silêncio, ofegantes, assustados. O Gabriel olhou pro pai dele. A gente foi no açude. Meu tio fechou a cara. Eu não... Falei pra não ir lá? Mas... Tinha algo lá, pai? Algo o quê? Algo na água. Me puxou e tinha barulho na mata. Meu tio e meu pai se entreolharam. Vão tomar banho e trocar de roupa. Depois a gente conversa, meu pai disse. A gente obedeceu. Mais tarde, depois do jantar, quando o Gabriel e a Bruna já tinham ido dormir, escutei meu pai conversando com meu tio na varanda. Fiquei escondido atrás da porta, ouvindo. Você contou para eles? Meu pai perguntou. Não, eles são pequenos demais. Contar o quê? Meu pai insistiu. Meu tio ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou fundo. Uns 30 anos atrás, quando eu ainda morava aqui com meu pai, o filho do caseiro sumiu naquele açude. Tinha 10 anos. A gente brincava junto. Senti um frio na espinha. Nunca acharam o corpo direito. Ficou preso embaixo, enrolado nas plantas. Quando encontraram, já fazia uma semana. Meu pai nunca mais foi o mesmo depois disso. O caseiro foi embora no dia do enterro e nunca mais voltou. A voz do meu tio tremeu um pouco. Eu estava lá naquele dia. A gente tinha ido nadar escondido, igual esses moleques fizeram hoje. Eu consegui sair. Ele não. Por isso você não quer que as crianças vão lá. Por isso. E por quê? Tem dias que eu olho de longe e juro que vejo ele parado na beirada. Do mesmo jeito que era. Com a mesma roupa que estava usando naquele dia. Eu não escutei mais nada. Voltei pro quarto, deitei na cama, fiquei olhando pro teto. Pensando naquela mão que roçou na minha perna. Naquilo que puxou o Gabriel para baixo. Pensando que aquela mão que eu senti, era macia como tecido. Como uma roupa velha debaixo d'água. Na manhã seguinte olhei pela janela do quarto. Dava para ver o açude lá longe. Tinha uma névoa em cima da água. Fina,
branca. E por um segundo eu vi uma silhueta, parada na beirada, pequena, do tamanho de uma criança. Pisquei e ela sumiu. A gente foi embora do sítio 2 dias depois. Nunca mais voltei naquele açude. Nunca mais quis voltar. E sempre que alguém me convida para nadar em açude, em represa, nesses lugares de água parada, eu invento uma desculpa. Porque eu sei que tem lugares onde a água guarda mais do que plantas e peixes. Tem lugares onde a água guarda memórias, dor, desespero. E às vezes essas coisas não deixam você ir embora tão fácil. Às vezes, elas só querem companhia, do jeito que tinham antes. Eu me chamo Felipe, tenho 18 anos e faço cursinho pré-vestibular. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 9 anos, em 2016, na 4ª série do ensino fundamental. Eu estudava numa escola estadual antiga em Sorocaba, interior de São Paulo. O prédio era daqueles antigos mesmo, de 1950 e pouco. 3 andares, corredores compridos, piso de taco velho que rangia. A escola tinha aquele cheiro característico de lugar antigo. Mistura de mofo com cera de chão. Eu era amigo do Lucas e do Pedro. A gente era inseparável. Sentava junto na sala. Brincava junto no recreio. Essas coisas. E tinha um lugar na escola que ninguém ia. O porão. O acesso ficava numa porta de metal no final do corredor do térreo, perto da sala dos professores. A porta sempre ficava trancada. Tinha uma placa velha escrita "Manutenção, acesso restrito". Todo mundo sabia que existia um porão ali embaixo, mas ninguém nunca tinha visto. Os alunos mais velhos diziam que era assombrado, que de noite dava para ouvir barulhos de lá. Coisa de criança, provavelmente. Foi num sábado de junho. A escola tinha organizado uma festa junina. Começou de tarde, umas 2 horas. Tinha barraquinha, quadrilha, aquela festa tradicional mesmo. A gente estava brincando, comendo pipoca, quando o Lucas falou: "Vamos explorar o porão?" "Como?" perguntei. "A porta está sempre trancada. Mas hoje tem um monte de gente aqui. Os professores estão todos ocupados com a festa. Deve ter alguém que abriu para pegar decoração ou alguma coisa." O Pedro concordou. "Vamos só dar uma olhada." Eu fiquei com medo, mas não queria parecer frouxo na frente deles. "Beleza, mas rapidinho." A gente atravessou o pátio onde estava a festa. Ninguém prestou atenção em 3 moleques de 9 anos andando. Todo mundo estava ocupado. Entramos no prédio. Os corredores estavam vazios, silenciosos. Lá fora, dava para ouvir a música da festa, as pessoas conversando. Mas ali dentro, silêncio. Chegamos na porta do porão e ela estava aberta, só encostada. "Viu?" o Lucas falou baixinho. "Falei que ia estar aberta." Ele empurrou a porta devagar. Rangeu. Atrás tinha uma escada, de concreto, descendo para o escuro. "Tem luz?" o Pedro perguntou. O Lucas procurou na parede. Achou um interruptor velho. Clicou. Uma luz fraca acendeu lá embaixo. Aquelas lâmpadas amarelas antigas que ficam piscando. "Vamos," ele disse. Começamos a descer, degrau por degrau. A escada era estreita e úmida. As paredes eram de tijolo velho, pintadas de um verde desbotado que estava descascando. Quanto mais a gente descia, mais frio ficava. E tinha um cheiro ruim, de mofo, de lugar fechado há muito tempo. Chegamos no final da escada. Tinha um corredor, comprido, com várias portas dos 2 lados. A luz era fraca. Algumas lâmpadas nem acendiam. Ficava aqueles trechos escuros no meio do corredor. "Cara, que sinistro!" o Pedro falou. "Vamos só ver uma sala e voltar", sugeri. A gente foi até a primeira porta. O Lucas abriu. Era uma sala pequena, cheia de cadeiras empilhadas, mesas velhas quebradas, tudo coberto de poeira grossa. "Só lixo", ele disse fechando. Andamos até a próxima porta. Essa estava trancada. Seguinte também. Teve uma que abriu e tinha caixas de papelão velhas, livros mofados, material antigo. "Chato", o Lucas reclamou. Pensei que ia ter coisa mais interessante. Foi quando ouvimos o barulho, vindo do fundo do corredor.
Como se algo tivesse caído. Um baque surdo. A gente congelou. Que foi isso? O Pedro sussurrou. Deve ter sido alguma coisa que caiu sozinha. O Lucas falou, mas a voz dele estava tremendo. Ficamos parados escutando. Outro barulho. Dessa vez parecia passos, arrastados, vindo na nossa direção. Vamos embora, falei. Mas antes que a gente se mexesse, uma das portas no final do corredor se abriu. Sozinha, devagar, rangendo alto. Corre! O Lucas disse. A gente disparou de volta para a escada. Correndo, tropeçando. Eu olhei para trás por um segundo e vi uma sombra saindo daquela porta. Alta, muito alta, se movendo diferente, como se flutuasse. Corre! Gritei. Subimos a escada aos tropeços. O Pedro quase caiu, mas o Lucas segurou ele. Chegamos no corredor do térreo. Saímos. Batemos a porta de metal atrás da gente. Ficamos ali, encostados na parede, ofegantes, suando, tremendo. Que era aquilo? O Pedro perguntou, quase chorando. Não sei, não. Quero saber. A gente voltou correndo para a festa, pro meio das pessoas, das luzes, da música. Ficamos ali o resto da tarde, mas sem conseguir curtir direito, só pensando no que tinha visto. Quando a festa acabou e meus pais me buscaram, eu não contei nada. Só disse que tinha sido legal. Na segunda-feira, quando voltamos para a aula, passamos pelo corredor. A porta do porão estava fechada, trancada, com um cadeado novo, reforçado. E tinha uma placa diferente, escrita à mão com caneta permanente. Perigo, não abrir. Nunca mais vimos aquela porta aberta. Alguns meses depois, o Pedro me contou que tinha perguntado para a zeladora sobre o porão. Ela ficou séria e disse: "Vocês não entram lá, né? Porque tem coisas antigas que é melhor deixar quietas." Quando ele perguntou o que tinha lá embaixo, ela só balançou a cabeça. Melhor não saber. Anos depois, já no ensino médio, eu soube que a escola tinha sido construída em cima de um antigo hospital psiquiátrico, nos anos 40, 50, e que o porão tinha sido usado para isolar pacientes. Os casos mais graves. Não sei se é verdade. Não sei se o que a gente viu era real ou imaginação de criança assustada. Mas eu sei o que eu senti naquele dia. O medo, o frio na barriga, a certeza de que tinha algo errado naquele lugar. E até hoje, sempre que passo por aquela escola, olho para a janela do térreo, para o corredor onde fica a porta, e agradeço por ela estar sempre trancada. Porque tem lugares que não devem ser explorados, lugares que guardam coisas que é melhor deixar para trás. E aquele porão era um desses lugares. Eu me chamo André, tenho 20 anos e faço faculdade de engenharia. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 11 anos, em 2017, numa chácara em Itu, interior de São Paulo. A gente tinha combinado de fazer uma noite do pijama na casa do Matheus. Ele morava numa chácara meio afastada do centro, daquelas com muito terreno, árvores frutíferas, um campinho para jogar, bola. Era eu, o Matheus, o Diego e o Vinícius. A gente era inseparável naquela época. Os pais do Matheus deixaram a gente montar acampamento na sala. Colocamos colchonetes no chão, levamos saco de dormir, lanterna, aquela preparação toda. Eles ficaram no quarto deles, que era do outro lado da casa. A gente jantou pizza, jogou videogame até tarde. Devia ser umas 11 da noite. Quando a mãe do Matheus veio e disse: "Vão dormir, meninos. Tá tarde." A gente obedeceu. Apagamos as luzes da sala, mas ficamos conversando baixinho no escuro. Aquela conversa boba de criança, sobre jogo, sobre escola, sobre as meninas da sala. Uns 20 minutos depois, todo mundo já estava começando a pegar no sono. O Diego já estava roncando baixinho. Eu estava quase dormindo quando ouvi toque, toque, toque. Batidas na janela. Abri os olhos. A sala estava escura. Só entrava um pouco de luz da lua pelas cortinas. Toque, toque, toque. De novo. Que é isso? O Vinícius sussurrou. Tá batendo na janela. Falei baixinho. O Matheus se levantou.
Deve ser galho de árvore. Ele foi até a janela e puxou a cortina. Lá fora não tinha nada. Só o quintal escuro, as árvores paradas. Nem vento estava fazendo. Esquisito, ele falou, fechando a cortina de novo. A gente voltou a se deitar. Alguns minutos depois, toque, 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 de novo. Cara, que isso? O Vinícius estava nervoso agora. O Matheus levantou de novo, mais irritado. Foi até a janela, abriu ela toda dessa vez. Não tem nada aqui, ele falou, olhando para fora. Fechou a janela com força e voltou para o colchonete. A gente ficou quieto, escutando. Nada mais. Devia ter passado uns 10 minutos. Eu já estava cochilando de novo quando ouvi um barulho diferente. Alguém se mexendo. Abri os olhos e vi o Diego sentando no colchonete dele. Diego? Chamei baixinho. Ele não respondeu. Só ficou ali sentado, com as costas retas. A cabeça virada para frente. O Diego acordado, o Vinícius falou. Mas tinha algo estranho. O Diego não se mexia. Ficava só ali, sentado, imóvel. O Matheus acendeu a lanterna e apontou para ele. Os olhos do Diego estavam abertos, mas vazios, como se ele não tivesse vendo nada. Diego? O Matheus chamou mais alto. Nada. E aí o Diego começou a falar, mas a voz estava diferente, mais grave, mais lenta. Ele não deveria ter voltado. A gente se entreolhou. Diego, o que você está falando? Perguntei. O homem do poço, ele não deveria ter voltado. Meu coração acelerou. Que homem? O Diego virou a cabeça na direção do Matheus, os olhos ainda vazios. Seu avô sabe. Ele viu quando fecharam. Mas agora está aberto de novo. O Matheus ficou pálido. Como você sabe do meu avô? Ele conta para todo mundo que foi acidente, mas não foi. Ele empurrou. Empurrou quem? O Matheus estava tremendo agora. O irmão dele. No poço. Lá nos fundos. Onde ninguém vai. Silêncio total na sala. O Matheus nunca tinha contado nada sobre o avô ter um irmão. A gente nem sabia. Diego, para com isso, o Vinícius pediu. Mas o Diego continuou com aquela voz estranha. 52 anos embaixo da água, esperando. Agora o poço está aberto e ele saiu. Toque, toque, toque. As batidas na janela voltaram. Mais fortes dessa vez. A gente olhou para a janela. A cortina estava se mexendo, como se tivesse vento. Mas a janela estava fechada. Toque, 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 toque. Batidas rápidas agora, violentas. Acorda o... Diego! Eu gritei. O Matheus foi até ele e sacudiu pelos ombros. Diego, acorda! O Diego piscou. Uma vez, 2 vezes. Olhou ao redor, confuso. Que tá acontecendo? As batidas pararam. A cortina parou de se mexer. Tudo ficou quieto de novo. Você estava falando dormindo, o Vinícius explicou, a voz tremendo. Falando o quê? A gente se olhou. Ninguém queria repetir. Coisas estranhas, falei apenas. O Diego passou a mão no rosto. Desculpa, às vezes eu faço isso. Minha mãe diz que eu ando pela casa dormindo, falo umas coisas. Você sabia do irmão do meu avô? O Matheus perguntou baixinho. Que irmão? Você falou que meu avô tinha um irmão que ele empurrou no poço. O Diego ficou branco. Eu falei isso? Falou. Cara, eu não sei de nada disso. Juro. Nem sabia que seu avô tinha irmão. Ninguém dormiu direito depois disso. A gente ficou ali, deitado, mas acordado. De olho na janela. De olho no Diego. As batidas não voltaram. Mas a sensação ruim continuou. Quando amanheceu, a gente foi para o quintal. O pai do Matheus estava fazendo café. Dormiram bem? Ele perguntou. Sim, a gente... Mentiu. Depois do café, eu puxei o Matheus para o lado. Aquilo que o Diego falou. Sobre seu avô, ele ficou sério. Meu pai me contou uma vez, faz muito tempo. Meu avô tinha um irmão mais novo. Quando eram adolescentes, o irmão morreu afogado. No poço? É, tinha um poço velho aqui na propriedade, lá nos fundos. Meu bisavô mandou fechar depois do acidente. Cobriu com concreto. Senti um frio. E seu avô? Ele empurrou?
Não sei. Meu pai disse que teve gente que comentou isso na época, que os dois tinham brigado, mas nunca provaram nada. Foi registrado como acidente. E o poço ainda tá fechado? O Matheus ficou quieto. Meu avô morreu ano passado. Meu pai estava arrumando umas coisas aqui na chácara e ele achou o poço. Alguém tinha quebrado o concreto. Tava aberto. Gelei. Meu pai mandou fechar de novo, semana passada. Semana passada? É, faz uns 5 dias. Olhei para trás, pro quintal, pro mato lá no fundo da propriedade. Vamos embora daqui, falei. A gente voltou para dentro. Pegamos nossas coisas. Inventamos uma desculpa qualquer e fomos embora logo depois do almoço. Nunca mais dormimos na chácara do Matheus. Ele até convidou outras vezes, mas a gente sempre arrumava uma desculpa. E a amizade com o Diego, ela foi esfriando. Não foi de propósito, não foi combinado, mas depois daquela noite, tinha algo diferente, algo que a gente não conseguia ignorar. Eu sei que existem sonâmbulos, gente que anda dormindo, que fala dormindo. É normal, tem explicação científica, mas aquilo que aconteceu naquela noite, aquilo não era normal. O Diego não tinha como saber daquelas coisas. Do irmão do avô do Matheus, do poço, de nada. E a forma como ele falou, aquela voz, aqueles olhos vazios, não era ele. Era outra coisa falando através dele. Hoje eu tenho 20 anos. O Diego mudou de cidade há uns 3 anos. A gente nem fala mais. O Matheus vendeu a chácara. A família comprou um apartamento no centro de Itu. E o Vinícius até hoje não consegue dormir direito quando tem gente no mesmo quarto que ele. Sempre fica acordado, com medo de ouvir alguém falando no escuro, porque tem coisas que vão além do que a gente consegue explicar, além do que a ciência consegue provar. E naquela noite, na chácara em Itu, a gente viu uma dessas coisas. Ou melhor, a gente ouviu e nunca mais conseguiu esquecer. Eu me chamo Lucas, tenho 20 anos e trabalho como auxiliar administrativo. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 8 anos, em 2014, numa noite que eu nunca vou esquecer. Minha mãe tinha falecido 2 anos antes. Era só eu e meu pai. E ele trabalhava como segurança noturno num condomínio. Saía todo dia umas 7 da noite e só voltava no outro. Dia de manhã, umas 6. Eu já estava acostumado a ficar sozinho à noite. Tinha minhas rotinas. Jantava, tomava banho, ia dormir cedo, mas naquela sexta-feira eu tinha dormido de tarde. Tinha chegado da escola, almoçado e apagado no sofá. Dormi umas 4 horas direto. Quando acordei já era noite. Meu pai tinha ido trabalhar. Deixou um bilhete na mesa. Janta tá na geladeira. Qualquer coisa me liga. Te amo. Esquentei a comida, jantei, fui pro meu quarto. Tentei dormir, mas não vinha sono. Nenhum. Fiquei rolando na cama até umas 11 da noite. Desisti. Levantei, fui pra sala e liguei a TV. Coloquei no Cartoon Network. Tava passando desenho antigo, aqueles que passam de madrugada. Sentei no sofá de pijama e fiquei assistindo. O relógio de parede na sala fazia aquele tic-tac constante. A geladeira na cozinha ligava e desligava, fazendo aquele ronco. A casa fazia aqueles barulhos normais de casa velha. Madeira rangendo, vento batendo na janela. Eu nem ligava muito. Estava concentrado no desenho. Devia ser 1 da manhã quando a luz piscou. Uma vez, 2 vezes. E apagou. Tudo escureceu de uma vez. A TV desligou. O ronco da geladeira parou. Falta de energia. Fiquei ali sentado no sofá, no escuro total. Meus olhos foram se acostumando aos poucos. A luz da rua entrava fraca pelas cortinas. Levantei e fui até a janela. Olhei para fora. A rua inteira estava sem luz. Apagão no bairro todo. Ótimo, pensei. Voltei para o sofá. Não tinha o que fazer. Não tinha celular, nem tablet, nada. Era 2014. Eu tinha 8 anos. Meu pai não achava necessário. Fiquei ali sentado, no escuro, no silêncio. E foi aí que comecei a perceber os sons. O relógio de parede, tic, tac, tic,
tac. Mais alto agora que não tinha mais nada para abafar. O armário da cozinha, crack, rangendo. A madeira se ajeitando com a mudança de temperatura. O guarda-roupa do corredor, cric, crack, sons normais. Sons que toda casa faz. Mas no silêncio total, pareciam amplificados. Comecei a ficar com sede. Muita sede. Aquela garganta seca de quem tá nervoso. Pensei em ir na cozinha beber água. Mas meu quarto ficava no final do corredor. E a cozinha do outro lado da casa. Eu teria que atravessar. E no meio do corredor tinha o quartinho. Era um cômodo pequeno que a gente usava para guardar tralha. Caixas velhas, roupas antigas da minha mãe que meu pai não teve coragem de doar. A porta dele estava sempre fechada, mas naquela noite a porta estava aberta. Eu tinha certeza que estava fechada quando passei mais cedo, mas agora estava aberta, entreaberta. Um pedaço de escuridão ainda mais escura que o resto. Levantei do sofá, andei devagar até o corredor, a sede apertando, passei pela porta do quartinho. Rápido, sem olhar para dentro, mas senti que tinha alguém ali, me observando. Aquela sensação de quando você sabe que tem olhos em você, mesmo sem ver. Acelerei o passo, fui direto para o banheiro. Entrei. Deixei a porta aberta porque tinha medo de ficar trancado no escuro. Fui até o vaso. Comecei a mijar. O barulho do xixi batendo na água ecoava no silêncio. E foi quando senti uma respiração no meu pescoço, um suspiro, quente, úmido, bem atrás de mim. Gelei completamente. O xixi parou na hora. Virei a cabeça devagar. Não tinha ninguém. O banheiro estava vazio. Sai correndo. Nem esperei terminar, nem lavei a mão. Só corri. Pelo corredor, passando reto pelo quartinho. Direto pro meu quarto. Pulei na cama. Me cobri com o cobertor até a cabeça. Fechei os olhos apertado. Meu coração batendo descontrolado. A respiração ofegante. Calma. Calma. Foi só impressão. Tentei me convencer. Fiquei ali, embaixo da coberta, suando, esperando o sono vir. Mas não vinha. Os minutos passavam, arrastados, eternos. Eu ficava olhando para o despertador digital na mesinha de cabeceira. Os números vermelhos brilhando no escuro. 1:23. 1:24. 1:25. O tempo não passava. 1:26. 1:27. E aí eu ouvi. Passos. No corredor. Passo. Pausa. Passo. Pausa. Lentos. Deliberados. Vindo na direção do meu quarto. Segurei o cobertor com força. Parei de respirar. Os passos continuaram, chegando mais perto. Passo. Pausa. Passo. Pararam na porta do meu quarto. Silêncio. Contei mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. Respirei aliviado. E então, a porta do guarda-roupa do meu quarto rangeu. Cric! Abri os olhos embaixo da coberta. Meu quarto tinha um guarda-roupa embutido. Grande. Com porta de correr. E ela estava se abrindo. Devagar. Cric! Podia ouvir o som da porta deslizando no trilho. Não. Não. Não! Comecei a sussurrar para mim mesmo. A porta continuou abrindo. Até parar. Silêncio de novo. Fiquei ali. Imóvel. Mal respirando. E ouvi um barulho vindo de dentro do guarda-roupa, como se alguém tivesse se mexendo entre as roupas. Um farfalhar de tecido. Meu corpo inteiro tremeu. De repente, o cobertor foi puxado. Não todo. Só a parte de cima. Como se alguém tivesse tentado descobrir meu rosto. Agarrei o cobertor com as duas mãos. Segurei firme. Senti outra puxada, mais forte. Para! Gritei. A puxada parou. Fiquei ali, agarrado no cobertor, chorando baixinho. Os minutos passaram. Olhei para o relógio. 1:43. Nada mais aconteceu. Fiquei assim, segurando o cobertor, chorando, esperando. 2:15, 2:37, 3:04. O tempo arrastado. Até que finalmente comecei a ouvir pássaros lá fora. Os primeiros sons da manhã. Puxei o cobertor um pouquinho. O suficiente para ver o quarto. A porta do guarda-roupa estava aberta. Toda. As roupas balançando levemente com a brisa que entrava pela janela. A janela estava aberta. Mas eu tinha certeza.
Certeza absoluta que tinha fechado antes de dormir. Levantei da cama, tremendo. Fui até a janela e fechei. Olhei para o corredor. A porta do quartinho estava fechada agora. Voltei para o quarto. Sentei na cama. Às 6:30 da manhã ouvi a chave girando na porta da frente. Meu pai, chegando. Saí correndo do quarto. Fui até ele. Pai! Ele olhou para mim. Que foi? Por que tá acordado? Eu fiquei sem sono. A noite toda? Assenti. Ele passou a mão no meu cabelo. Ficou com medo de ficar sozinho? Um pouco. Vem, vou fazer café. Ele foi para a cozinha. Ligou a cafeteira. A energia já tinha voltado. Sentei à mesa, observando ele. Pai, você acredita em fantasma? Ele parou o que estava fazendo. Me olhou sério. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois voltou a mexer no café. Essa casa, ela é antiga. Sua mãe costumava dizer que tinha algo aqui. Mas nunca nada ruim. Ela dizia que sentia a presença da avó dela às vezes. Gelei. A avó dela morreu nessa casa, no quartinho do corredor. Era o quarto dela. Olhei para o corredor, para o quartinho. Mas seu pai não acredita nisso não, ele completou. Foram só coisas que sua mãe imaginava. Mas eu vi no olho dele. Ele não estava tão certo assim. Nunca contei para ele o que aconteceu naquela noite. Os passos, o cobertor sendo puxado, a respiração no banheiro. Depois daquele dia, eu sempre dormi cedo. Sempre. Mesmo quando não estava com sono. Porque eu aprendi algo naquela noite. Aprendi que tem horas em que é melhor estar dormindo. Horas em que você não quer estar acordado. E aprendi que o silêncio da madrugada, ele não é vazio. Tem coisas que se movem no escuro. Coisas que só aparecem quando você está sozinho. E até hoje, mesmo com 20 anos, mesmo morando sozinho agora, eu nunca fico acordado de madrugada sem necessidade. Porque eu lembro daquela noite, lembro dos passos no corredor, do cobertor sendo puxado, da porta do guarda-roupa se abrindo sozinha. E eu sei que se ficar acordado tempo demais, essas coisas podem voltar. Então eu durmo, sempre durmo, porque dormir é mais seguro, muito mais seguro do que ficar acordado na escuridão. Eu me chamo Geraldo, tenho 42 anos e sou contador. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 8 anos, em 1991, na casa dos meus avós no interior de Minas Gerais. Era fim de semana prolongado e meus pais tinham me deixado lá para passar uns dias. Eu adorava a casa dos meus avós. Era grande e antiga, daquelas casas de fazenda com varanda, enorme e pé direito alto. Naquela noite eu tinha jantado bem, tomado banho e ido dormir cedo. Minha avó sempre fazia aquele leite quente com canela antes de dormir. Me deu sono na hora. Dormi pesado. Não sei que horas eram quando acordei. A casa estava em silêncio. Escuro. Só entrava um pouco de luz da lua pela janela do quarto. Eu estava com vontade de mijar. Muita vontade. Levantei da cama e fui para o corredor. A casa era grande. Meu quarto ficava num canto, o quarto dos meus avós no outro, e o banheiro no meio do corredor. Andei no escuro mesmo. Conhecia o caminho de cor. Entrei no banheiro. Mijei rápido. Dei descarga. Lavei a mão e saí. Quando voltei para o corredor, vi uma luz acesa na sala. Estranhei. Tinha certeza que estava tudo apagado quando passei. Fui até lá, devagar. A sala estava iluminada por um abajur no canto, e sentada na poltrona com um livro no colo, estava minha avó. Vó? Chamei baixinho. Ela levantou o olho do livro e sorriu. Oi, meu amor. Não tá dormindo? Fui no banheiro. Vem cá, senta um pouquinho comigo. Fui até ela. Sentei no chão, perto da poltrona. Não consegue dormir? Perguntei. Às vezes eu acordo de madrugada e gosto de ler um pouco. Me acalma. Ela voltou a ler. Eu fiquei ali, olhando para ela. Tinha algo diferente. Não sabia dizer o quê. Vó, a senhora tá bem? Ela me olhou de novo. O sorriso ainda lá. Mas os olhos estavam estranhos. Estou ótima, meu anjo. Por quê?
Não sei. A senhora tá meio... diferente. Ela fechou o livro. Diferente como? Antes que eu pudesse responder, a luz do quarto dos meus avós acendeu. A porta abriu. Meu avô saiu, de pijama, esfregando os olhos. Geraldo? O que você tá fazendo acordado? Com quem você tá conversando? Com a avó, respondi apontando para a poltrona. Olhei de volta. A poltrona estava vazia. Minha avó não estava mais lá. Que vó? Meu avô perguntou, franzindo a testa. Ela estava aqui agora mesmo, sentada na poltrona. Meu avô veio até a sala. Olhou ao redor. Não tem ninguém aqui, menino. Mas ela estava. A gente estava conversando. Vem comigo, ele disse, pegando minha mão. Me levou até o quarto dele. A porta estava aberta, a luz acesa agora. E lá, deitada na cama, dormindo profundamente, estava minha avó. Gelei. Mas ela estava na sala. Consegui falar. Sua avó está dormindo desde as 9 da noite. Nem se mexeu. Olhei para ela, respirando devagar, completamente adormecida. Você teve um pesadelo, meu avô disse. Deve ter sonhado que ela estava na sala. Acontece. Vem, vou te levar de volta para o quarto. Mas eu vi? Eu... Conversei com ela. Foi sonho, Geraldo. Vamos, volta para a cama. Ele me levou de volta para o meu quarto. Me cobriu, deu um beijo na testa. Dorme. Já passou. Apagou a luz e fechou a porta. Fiquei deitado, olhando para o teto escuro. Meu coração ainda batia rápido. Não tinha sido sonho. Eu tinha certeza. Tinha visto ela, conversado com ela. Fechei os olhos. Tentei dormir. E, aos poucos, o sono foi vindo. O corpo foi relaxando. Até que apaguei. Acordei de novo. Mas dessa vez foi diferente. Abri os olhos. O quarto estava na mesma. Escuro. Silencioso. Tentei me mexer. Não consegui. Meus braços não respondiam. Minhas pernas não se mexiam. Tentei gritar. Nada saiu. Minha boca não abria. Entrei em pânico. Total. Tentei de novo. E de novo. Nada. Eu estava paralisado. Completamente. E foi quando senti uma presença. No quarto. Do lado da cama. Alguém parado ali. Tentei virar a cabeça. Não consegui. Só conseguia mexer os olhos. E então, ela apareceu. A figura se moveu lentamente até ficar no meu campo de visão. Não era minha avó. Era algo escuro, alto. A forma vagamente humana, mas distorcida. E falou. A voz não vinha de fora. Vinha de dentro da minha cabeça. Agora podemos conversar melhor, garotinho. Tentei gritar de novo. Nada. Não adianta. Você não consegue se mexer. Não por enquanto. A figura se aproximou mais. Ficou inclinada sobre mim. Eu via, mas não via. Era como se ela fosse feita de sombra, mas sólida ao mesmo tempo. Você me viu mais cedo, na forma dela. Às vezes é mais fácil assim, menos assustador. Meu coração disparado, suor escorrendo pela testa. Mas agora vou te mostrar algo interessante. E então senti uma puxada, como se algo tivesse me agarrado por dentro do peito e puxado para cima. E eu saí, literalmente saí, do meu corpo. Estava flutuando, acima da cama. Olhei para baixo e me vi, deitado ali, os olhos abertos, fixos no teto, o corpo imóvel. Que tá acontecendo? Consegui falar agora. A voz saiu, mas diferente, como se viesse de longe. Você está fora, a figura respondeu. Ela estava ao meu lado agora, flutuando também. Olhei ao redor. O quarto parecia o mesmo, mas diferente. As cores eram mais opacas. Tudo tinha uma névoa estranha. Eu quero voltar! Gritei. Você vai, mas... Primeiro, olhe... A figura apontou para o corredor. A porta do quarto se abriu sozinha. Ou melhor, a gente atravessou ela. Sem abrir, só... Passou através. Estava no corredor agora, flutuando. E vi coisas, sombras, muitas sombras, movendo-se pelas paredes, pelo chão. Figuras que não tinham forma definida, apenas massa escura se arrastando. Elas sempre estiveram aqui, a figura disse. Você só não podia ver. Mas... agora pode. Eu quero voltar! Gritei de novo.
Uma das sombras no corredor parou, virou na minha direção e começou a se aproximar. Não olhe para elas. A figura ordenou. Venha. Me puxou de volta, através da porta, de volta para o quarto, de volta para o meu corpo. Tudo. Senti como se tivesse caído de uma altura. Um impacto no peito. Voltei. Estava de volta no corpo. E conseguia me mexer de novo. Sentei na cama de uma vez, respirando pesado. O corpo tremendo inteiro. Olhei ao redor. O quarto vazio. Só eu. A figura tinha sumido. Levantei correndo. Abri a porta. Corri pelo corredor. As sombras não estavam mais lá. Tudo normal. Entrei no quarto dos meus avós, sem bater, sem pedir licença. Meu avô acordou assustado. Geraldo? Tem algo. Aqui! Gritei. Tem algo nessa casa! Minha avó acordou também. Meu Deus, o que aconteceu? Eu vi! Saí do meu corpo. Tinha uma figura e sombras no corredor. Meu avô levantou. Veio até mim. Me abraçou forte. Calma, calma. Foi pesadelo. Só pesadelo. Não foi! Eu vi! Minha avó levantou também. Passou a mão no meu cabelo. Você tá suando. Tá com febre? Colocou a mão na minha testa. Tá quente. Deve estar delirando. Eu não tô com febre. Eu vi. Mas eles não acreditavam. Achavam que eu tinha tido pesadelo. Que tava doente. Me levaram de volta pro quarto. Ficaram comigo até eu dormir de novo. Dessa vez demorou. Muito. Mas eventualmente o sono veio. No dia seguinte, quando acordei, era manhã. Sol entrando pela janela. Desci pra cozinha. Minha avó estava fazendo café. Bom dia, meu amor. Melhor? Bom dia, vó. Sentei à mesa. Ela me serviu leite com achocolatado. Vó, a senhora já viu coisas estranhas nessa casa? Ela parou o que estava fazendo. Me olhou. Por que você pergunta? Só curiosidade. Ela suspirou. Sentou na cadeira ao meu lado. Essa casa é muito antiga, Geraldo. Tem mais de 100 anos. Muita gente já viveu aqui. Muita gente já partiu aqui. Senti um frio. Às vezes, eu sinto presenças. Ouço passos. Vejo sombras. Mas nunca nada que me machucasse. E o vovô? Ele sente também? Seu avô não acredita nessas coisas. Diz que é imaginação. Mas eu sei que ele já viu. Só não admite. Ela apertou minha mão. O que você viu ontem? À noite. Foi real? Assenti devagar. O que era? Não sei, mas me tirou do corpo, me mostrou coisas. Minha avó ficou pálida. Não volta para esse quarto. Hoje à noite você dorme no quarto de hóspedes, do outro lado da casa. Por quê? Porque aquele quarto, ele era do meu irmão. Ele morreu lá, quando tinha 12 anos. Faz mais de 50 anos. Gelei. Completamente. Eu devia ter te colocado em outro quarto, mas achei que não ia acontecer nada. Naquela noite dormi no quarto de hóspedes e não aconteceu nada. Voltei para casa dos meus pais 2 dias depois. Nunca mais dormi naquele quarto. E até hoje, com 42 anos, eu lembro daquela sensação de sair do corpo, de flutuar, de me ver deitado ali embaixo, de ver as sombras no corredor, a figura ao meu lado. Tem gente que fala de projeção astral, de experiência fora do corpo, de paralisia do sono. Mas aquilo não foi isso. Aquilo foi algo me puxando, me mostrando, me levando para um lugar entre o acordado e o dormindo. Um lugar onde outras coisas vivem. E desde aquele dia, eu nunca mais dormi. Completamente tranquilo. Porque eu sei que tem outro lado. Um lado que a gente não vê normalmente, mas que tá lá, sempre, esperando o momento certo para te puxar de novo.